Olá, meus queridos, tudo na bênção? Mais uma vez com você aqui, eu, pastor Anderson Setúbal, no Papo de Igreja. E nós vamos falar de um assunto difícil, um assunto também polêmico. E o tema é possível conciliar os serviços da igreja, ministeriais e o trabalho secular? Como trabalhar isso? Como conciliar as duas coisas? É o assunto de hoje no Papo de Igreja e peço a você que comente, amém, nossos vídeos, dê aí seu comentário, fale um pouco do que você pensa, do que você acha. Para mim é muito importante o seu comentário, o seu pensamento é válido. Curta, dê aquele like, acione o sininho para visualizar aí, para receber as notificações e compartilhe, né, dessa moral pra gente. Então vamos para o assunto de hoje. Papo de Igreja é forte, meu irmão. Simbora! Vamos lá, Papo de Igreja hoje, o assunto é forte, o assunto é polêmico. A pergunta é possível administrar a sua vida secular e a sua vida ministerial? É possível administrar a sua vida, o seu serviço na igreja e também o seu trabalho? Então, no Papo de Igreja hoje vamos falar sobre esse assunto. Peço a você que comente sobre ele, é um assunto que para mim é importante também ouvir um pouco de você, querido. Vamos lá. Então, vou compartilhar com você aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo, aquilo que fui ensinado e também as experiências que já passei, né, ao decorrer desse tempo. E vou falar do versículo que os pastores me ensinavam quando eu entrei na igreja, e esse versículo era um versículo que me dava instruções acerca de priorizar o reino de Deus. Então vamos lá, livro de Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Antes de eu entrar no tema, especificamente o tema qual estamos aqui abordando, eu quero falar sobre esse versículo. Há uma leitura errada por alguns líderes, né, que interpretam de forma equivocada e às vezes querem falar dele de uma forma muito genérica ou até também muito superficial, com uma ênfase na prosperidade, sabe? Busque a Deus, viva a Deus, porque Deus vai te dar tudo, as demais. Não. Esse versículo, quando você lê o anterior, ou os versículos anteriores, por isso é sempre bom a gente fazer essa leitura do contexto geral. Quando ele fala de as demais coisas, está falando, querido, do que é necessário, do que é prioridade para a tua sobrevivência. Está falando de calçar, está falando de vestir, está falando de moradia, né? Então ele está falando dos versículos anteriores daquilo que é essencial para a tua sobrevivência. Então, quando se fala desse versículo, é um erro falar que Deus vai te dar tudo que você precisa. Não, essas demais coisas. Leia bem os versículos. As demais coisas, que é do que é essencial. Então, o que é essencial, Papai do Céu está dizendo, está garantido. Busca a mim e coloque como prioridade que eu estou te garantindo aí essas coisas, que é o calçar, o vestir, né, a moradia, o lugar para você, né, dormir com a cabeça aí tranquila. É o essencial. O que é, além disso, querido, é teu esforço, é tua dedicação, é teu trabalho, é o teu empenho, né? Você que sonha com um carro caríssimo, uma casa imensa, além do normal, você que quer ganhar um avião, você que quer ganhar um celular caríssimo, isso aí depende do teu esforço, isso aí já não é mais as demais coisas. Então, só para explicar rapidinho esse versículo. Vamos lá, então. Esse versículo, meus pastores me ensinavam durante muito tempo, porque era um versículo que dizia para mim bem claro, eu entendia que eu tenho que priorizar em tudo, em qualquer momento, em todo tempo, o reino de Deus. E é verdade, temos que priorizar Deus. Só que, querido, não temos que cometer erros ao ponto de se tornarmos religiosos, ou como eu aprendi há um tempo atrás, né, beatas de igreja, né, sermos apenas frequentadores, né, assíduos de igreja e ter uma vida miserável, até porque nós sabemos aquele jargão de crente, né, a gente sabe que nada cai do céu, né, Papai do céu vai te abençoar, mas ele quer também ver o teu esforço e muitas coisas nessa vida e nessa terra depende do teu esforço, teu empenho, né? Então, querido, quando eu aprendi esse versículo, eu aprendi de uma forma correta, mas porém passaram para mim de uma forma um pouco equivocada, eu entendo assim. Por quê? Porque me forçaram a entender que eu tinha que estar na igreja todo dia. Mas desculpa que eu estou meio gripado, tá?
Me forçaram a entender que eu tinha que estar todo dia na igreja. E assim foi, durante toda a minha vida ministerial, toda a minha vida desses anos todos, foram 99% dedicado à igreja. Com isso, claro, ganhamos muitas almas, fiz parte da vida de muita gente, né? Nesse tempo todo nós fizemos muitos líderes, né? Fui professor de criança, fui professor de grupos de criança, de homens, né? Fui professor de departamento, e de tudo eu fui em igreja. Foi legal. Só que durante esse processo todo, eu deixei um pouco da minha vida secular de lado. Muitas coisas que eram para eu ter feito, né? Cursos, alguns investimentos até na minha vida econômica, na minha vida profissional, eu não fiz porque eu priorizei tanto a igreja ao ponto de me tornar um religioso. Isso eu estou falando e admitindo para você. E eu não tive, foi um erro que eu cometi. Agora eu vou falar um pouco de mim. Um erro que eu cometi na minha vida foi de não cuidar de mim também. Então por quê, querido? Porque se você sonha em ter algo grande no ministério, se tornar um grande missionário, um grande pastor, um grande líder, eu aconselho a você, se estabilize antes de você querer galgar esses sonhos. Por quê, querido? Porque quem está lá já como pastor, alguns pastores já têm seu emprego secular e também tem a renda da igreja. Você não tem. Você só tem sua vida secular. Então, não é certo que você, movido pelo versículo, faça que você seja prisioneiro da instituição e você não deixe de cuidar da sua vida. Não, 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 não. Sirva a Deus, querido. Faça cumpra as suas obrigações com o reino de Deus. Se você é músico, se você é líder, se você faz parte do departamento, faça com muito amor e não se desligue da instituição da igreja, porque a igreja é importante demais para nossas vidas. A instituição ela é importante demais. Mas é o erro que eu cometi, né? E algumas coisas eu deixei de lado. Então eu aconselho você, não deixe de lado também a sua vida secular, porque, volto ao que eu falei agora há pouco, vai ser muito necessário e importante para você que sonhe e galga aí grandes posições no ministério. Quando chegar lá, você ter uma estabilidade, você ter um refúgio, né? Você ter uma profissão, você ter um emprego secular que te dê ali uma base para que você vá alcançar as coisas do ministério. Então, querido, eu errei no meu ministério quando eu priorizei somente a instituição. E às vezes acaba que se mistura, porque com o tempo você fica pensando que está servindo a Deus, mas você está servindo muito mais a instituição do que a Deus. Apesar que, abro aspas, através da instituição, você também serve a Deus. Isso é uma lógica, claro. Mas eu falo que eu cometi esse erro. Então, tudo na vida tem que ser bem balanceado. Você não pode também deixar as coisas de Deus e só também ficar galgando coisas seculares. Porque, querido, todos nós precisamos desse Deus poderoso. A verdade é, todos nós um dia temos um encontro com esse ser sobrenatural que para nós se chama Deus, se chama Jeová, né? Esse Deus grandioso. Então, é sim, para que você venha ter uma vida em paz, não só a sua vida econômica, a sua vida financeira, é necessário que você também tenha uma vida em paz, né? Em mente, de espírito, uma vida em paz, em comunhão com a tua família, né? É necessário que também você não deixe de congregar, não deixe de estar na igreja, não deixe de cuidar das coisas do reino de Deus. Então, querido, esse é o meu conselho. Eu já tive também inúmeras situações. Vou dar aqui um exemplo da minha vida para você. Há muitos anos atrás, há bens anos atrás, eu tive uma oportunidade muito grande em uma empresa que eu trabalhava com cargo de gerência. E naquela época eu estava ensaiando, aí um abraço para o pessoal lá do Perpétuo Socorro, né, que era do Perpétuo Socorro, mas agora está em outro bairro, né, meu pastor amigo aí, pastor Rui Bacelar e o meu amigo Josué, os irmãos Josué, né, o Jonatas e o Júnior. Essa galera, eu me lembro que eu estava na igreja ensaiando louvor, acho que era de tarde, com os meninos, lá na igreja do Perpétuo Socorro, lá em Macapá, e de repente eu recebi uma ligação, era o meu gerente ligou para mim, e na época eu era inspetor de segurança, e ele me ligou, e querendo falar comigo, e me fez uma proposta. E eu disse, senhor, eu parei de ensaiar na hora, eu estava ensaiando louvor, eu parei de ensaiar na hora. Ele falou, olha, tem uma proposta para você, uma proposta de supervisão. Eu fiquei ali emocionado, porque era minha vontade ali, naquele momento era um sonho particular meu, me tornar supervisor. E ele disse, olha, mas é à noite.
E eu fiquei, mas como que eu vou fazer ser supervisor à noite que eu tenho obrigações na igreja, eu toco, eu canto, eu prego, eu tenho a igreja, eu tenho minhas coisas? Minha irmã, eu fiquei aqui por fração de minuto paralisado. E eu disse para ele, chefe, eu posso lhe retornar daqui a 1 minuto? Só por favor, 1 minuto. Ele, sim, aguardo. Eu desliguei o telefone e ali fiquei parado pensando 1 minuto. E eu me lembrava disso, priorizar Deus, priorizar Deus, priorizar Deus. E ali, querido, eu retornei a ligação e falei para ele, meu chefe, muito obrigado, muito agradecido pela oportunidade, eu louvo a Deus pela sua vida, mas eu vou rejeitar por momento essa oportunidade, porque eu tenho uma obrigação com o Deus que eu sirvo, com a igreja a qual eu faço parte, e eu não posso trabalhar à noite porque para mim isso é muito importante. Aquilo ali me doeu falar, mas era aquilo que eu deveria fazer naquele momento. E Deus agiu, querido, naquela hora de forma poderosa. Olha o que aconteceu. Quando eu falei tudo isso, ele ficou calado e, de forma ali inesperada, que eu não esperava a reação dele, ele diz assim, vamos fazer o seguinte, eu vou transferir o rapaz do dia para a noite e você assume então de dia. Eu fiquei, meu irmão, eu priorizei Deus naquela hora. Deus ali fez um mover grande. E ali foi uma das provas que eu vivi. Que como Deus age quando nós priorizamos Ele. Então ali foi um exemplo que eu tive na minha vida. De priorizar Deus. E Deus me honrou ali com os meus sonhos e objetivos. Então, querido, é possível? É. Mas eu cometi esse erro no passado. Convido a você a não cometer esse erro também. Você que faz faculdade, continue fazendo faculdade, teu curso, porque tudo isso vai ser muito importante para ti. Porque nem todo mundo, querido, nasceu para ser pastor. Pastor tem a obrigação de ser pastor, é lutar pelas almas e tudo mais. Mas você que é membresia, você pode ser um grande ajudador. E através da tua profissão, através do teu trabalho, através dos teus ganhos, você pode ajudar aqueles que vivem de forma mais literal para a obra de Deus. Porque, querido, podemos ser crentes de inúmeras maneiras. Não só estando lá dentro da igreja diariamente, frequentemente, trabalhando ao serviço, mas também você pode ser um grande ajudador financeiro dessas pessoas que estão lá. Isso também te faz muito importante para o reino de Deus, ok? Então, querido, dá sim, é possível sim, né? Dependendo de cada um, tem seu chamado específico e tem aí a sua finalidade para o crescimento da obra de Deus. Aqueles que têm o chamado de pastorear têm obrigações maiores, aqueles que são chamados para ser salvos, né, e são frequentantes da igreja, a membresia, que ajudem financeiramente, já que de repente o tempo não é tão favorável, né? Às vezes você é um empresário, você é um investidor, você viaja muito, você tem uma profissão que viaja muito e não pode estar diretamente na igreja, mas você pode investir, né? Você pode ali, com seu dízimo, sua oferta, ali ajudar quem ali está e tem, graças a esse bom Deus, um tempo mais disponível para estar ali à frente, ok? Então, querido, é possível, ok? Faça tudo com moderação, não seja um religioso. Eu me tornei um religioso durante muito tempo, né? Não fique 24 horas enfurnado dentro de igreja, mas também não abandone Deus ficando 24 horas aí lutando pelas coisas seculares. O que é de Deus, Deus vai te dar. O que é promessa, Deus vai cumprir. E o que é vontade do Senhor, pode ter certeza que vai se cumprir na tua vida. Então, vamos lá. Esse versículo que nós lemos, buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fechando aqui a nossa conversa, priorize Deus e as demais coisas, o básico, Deus já tem como promessa para você. Agora, o que é extremamente grande, você vai ter que lutar. Ok? Então, continue na tua faculdade, continue no teu curso e continue servindo a Deus também, sempre da maneira possível, às vezes até meio que impossível e desgastante, mas é possível conciliar. É uma balança, ok? Se você alimenta muito as coisas do mundo, o teu lado espiritual diminui. Se você alimenta as coisas muito espiritual, né, a sua vida financeira vai desandar. E pode ter certeza, quando a nossa vida financeira desanda, querido, é difícil manter a espiritual. Então, tudo bem nivelado, ok? Servir a Deus, construir seus sonhos e objetivos, ok? Coloque tudo com moderação. Que Deus abençoe, querido, e faça uma boa administração da sua vida espiritual, sua vida familiar, financeira, porque vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Deus é contigo. Parabéns! Valeu!